Sócio em 2007, lá na Honda BR Moto Parnamirim, aqui aonde eu moro até hoje. Eu tinha 21 anos, eu não sabia, eu nunca tinha vendido consórcio, eu nunca tinha visto uma moto, nunca tinha andado numa moto, nunca tinha vendido. O que eu vendia antes era, quando eu era adolescente, eu vendi cuscuz, vendi tapioca, vendi picolé, vendi sabonete, vendi perfume, tudo isso. Então eu nunca tinha vendido consórcio. Então eu tinha 22 anos, 21 anos, eu já era casado, já tinha 2 filhos, certo? E aí fiz o treinamento lá na Honda, um treinamento de 15 dias. Quando eu vi a concessionária, eu achava a concessionária linda, maravilhosa, que eu via aquela beleza daquela concessionária. Minha irmã tá aqui, ela é sua testemunha. E eu vi aquela concessionária linda e eu achava maravilhoso. Então eu fiz o treinamento lá dentro, todo dia eu passava o dia dentro da loja, da concessionária. Quando terminou o treinamento, aí o que aconteceu? Me deram uma pastazinha, o meu gerente era o Silvio Andreison Freitas, me deram uma pastazinha e disseram assim: amigo, pode vender consórcio agora. Quando eu saí da concessionária e olhei para a BR-101, que a concessionária fica de frente para uma BR-101, aí eu olhei assim e disse: meu Deus, eu vou fazer o que da vida agora? Porque eu olhava para a BR-101 e pensava: meu Deus, eu queria ficar dentro da concessionária, eu queria ficar lá dentro, não queria sair. Então para mim foi muito difícil porque eu não sabia lidar com o PAP, com a rua. E aí eu lembro que eu fui para Macaíba, que era a cidade onde eu morava, o interior, interiorzão mesmo. Macaíba é um interior que tem 50 mil habitantes. E dentro do interior tem outro interior, que se chama Riacho do Sangue, que vai ter 3 mil habitantes. Eu peguei uma Kombi, porque não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada. Peguei uma Kombi e fui para Riacho do Sangue, não, fui para Canabrava, o nome da cidade, Canabrava. Fui para Canabrava. Quando eu cheguei em Canabrava, deserto total. Deserto total. O feno rolava assim, ó, saia rolando o feno. Eu batia de casa em casa. Bom dia, aqui é o Joelson, eu trabalho no consórcio Honda. Estou aqui para lhe oferecer a oportunidade de comprar sua moto. Pronto. Era isso que eu fazia, de casa em casa. E saía de casa em casa. Eu lembro que no meu primeiro dia, até meio-dia, eu comecei umas 9 da manhã. Até meio-dia, 3 horas ali andando a pé de porta em porta, eu não vendi nada. As pessoas não queriam ouvir, não queriam receber. E aí eu lembro que tinha uma lojinha de bicicleta. E aí eu entrei na lojinha de bicicleta, sentei, fiquei sentado, aí o cara disse: você trabalha com o quê? Eu disse: não, eu vendo consórcio. Aí o cara disse: eu tenho interesse em fazer um consórcio, amigo. Eu disse: vamos fazer. E ali, no meu primeiro dia de trabalho, eu vendi uma Pop 100. Olha aí. Eu lembro até hoje que a primeira parcela era R$70. Era mais ou menos isso. Então eu vendi uma Pop 100 no meu primeiro dia de trabalho, no interior que não tinha ninguém, 3 mil habitantes. E eu comecei a vender naquele interior e outros interiores ali. Então, no começo, peguei carona em carro. Eu parava no meio da pista e colocava a mão assim, no meio da BR, e pedia carona para ir para os interiores. Peguei carona em boleia de caminhão. Peguei carona em caminhão de esterco, subi lá em cima do caminhão para poder vender. E na época eu era muito magrinho, bem magrinho mesmo. E como eu andava muito a pé na rua, aí o meu apelido era Camelo. Então os vendedores me chamavam de Camelo. Olha lá vai o Camelo, porque eu andava debaixo do sol quente. E tinha algumas áreas que eu andava que era areia grande, areia mesmo, aquela areia de duna. Aí quando eu colocava o pé na areia, meu pé entrava dentro da areia, meu sapato entrava dentro da areia e aquela areia quente entrava no meu sapato. E ali... hoje eu sou milionário na frente daquela época, pô, tia. Então a areia entrava, eu chegava em casa com o sapato cheio de areia, então meu apelido era Camelo. Isso em 2007, então realmente eu andava de porta em porta oferecendo consórcio. Muitas vezes eu pegava carona para ir para o interior, para outro pegava uma carona em Riacho do Sangue para ir para o loteamento Margarida Alves. No caminho eu vendia consórcio ao motorista. Juro por Deus, no caminho eu pegava carona, entrava, o cara dizia: oh, tá indo para onde? Eu tô indo lá para o Margarida Alves. Aí o cara dizia:
vai fazer o que lá? Eu disse, rapaz, eu vou vender consórcio lá. Aí o cara, como é que é isso? Eu dizia, é assim, assim, assim. O cara parava o carro no meio do caminho e fazia o consórcio comigo no meio do caminho. Entendeu? Então, assim, eu andei muito, muito interior do meu estado aqui, que é o Rio Grande do Norte. Andei bastante. Muitas vezes parava para almoçar na casa dos idosos. Às vezes não tinha almoço. Então, assim, o meu começo foi muito difícil. É camelo, viu, Lu? Hoje eu tô mais para rinoceronte, de tão gordo que eu tô, né? Mas eu era um camelo, eu era muito magro. Eu era só um dedinho assim, fininho, só a cabecinha ali andando. E então, quando eu comecei na Honda, a meta lá eram 12 cotas por mês, 12. Então, meu primeiro mês eu não sabia vender, eu não tinha experiência de venda. Descobri que eu sou camelo. Eu não tinha experiência de venda nenhuma. Minha experiência de venda era zero. Eu tinha uma mulher, tinha 2 filhos, um filho pequeno, e eu tinha que vender consórcio. Não tinha estratégia de vendas, eu não tinha o que eu tenho hoje, estratégia de vendas, experiência de fechamento, técnicas de abordagem, não tinha nada disso. E ali, a meta, naquele primeiro mês, valeu Léo, meu clientão fiel, Léo. No primeiro mês eram 12 cotas a meta, 12. Naquele primeiro mês, mês de junho de 2007, eu vendi 15 cotas no primeiro mês. Sem moto, andando a pé. A galera me via e dizia, rapaz, você trabalha na Honda, nem moto você tem. Então era bem difícil. Então eu comecei ali, vendi 15 cotas de moto no primeiro mês. No segundo mês eu vendi 17. No terceiro mês eu vendi 22 cotas. E teve um mês que eu vendi 28 cotas de moto, lá na BR Moto. A galera que trabalhou lá, que me conhece como Fábio Medeiros, Gerson, que até hoje trabalha lá, vai poder confirmar isso aí, tudo verdade. No terceiro mês de vendas eu comprei uma Pop 100. No terceiro mês de vendas eu comprei uma Pop 100. Agora imagina aí, Ayrton. Um cara de 1,90 m, magro, parecia um varapau, andando numa Pop 100. Eu andava nessa Pop 100, Luana. Isabelle, que entrou agora, eu andava nessa Pop 100 vendendo consórcio em todos os lugares. Então aí, quando eu comprei a Pop, eu nem sabia andar e nem tinha habilitação. O camelo em cima de uma Pop. Eu nem tinha habilitação e nem tinha nada e aprendi a andar. Aprendi a andar na minha moto, saí lá, não sabia passar marcha, não sabia o que era esquerda e direita, não sabia o que era contramão, não sabia nada. Só que eu tinha na cabeça que eu não podia perder aquele emprego. É o que eu tinha na minha cabeça. Eu não posso perder meu emprego, porque eu tinha uma mulher e 2 filhos, eu tinha que bater meta e eu tinha que vender. Então todos os dias eu saí de casa determinado a vender uma cota de consórcio de moto, nem que fosse uma Pop. Então todos os dias eu tinha que sair e me determinar realmente a vender aquela cota. Isso em 2007, galera, faz muito tempo mesmo. E ali eu comecei a vender, me destacar. E era bem difícil, porque os interiores que eu andava são interiores que tem poucas pessoas. Então tem 3.000 habitantes, 5.000 habitantes, então eu só andava no interior. Eu andava por dia na minha Pop uma faixa de 150 a 200 quilômetros de Pop. Quando eu chegava em casa à noite eu não conseguia nem andar. Eu não andava, não conseguia andar direito porque era muito cansativo. Vender consórcio de moto. E eu tinha que vender muito para poder dar certo, né? J. Melo tá aí, trabalhou junto comigo. Viu ali que eu era um dos grandes batedores de venda de meta lá na BR Moto, na Honda. E comecei a vender e sinceramente eu não tinha estratégia de vendas, eu não sabia como vender. O que eu sabia era oferecer. Alguns vendedores hoje me chegam para mim e dizem, Gelson, o que eu faço agora para vender? Eu disse, meu amigo, ofereça a todo mundo. É o que eu fazia. Porque eu não tinha experiência de vida, eu era um jovem de 21 anos, que tinha uma família para sustentar, e o consórcio ele foi uma porta que se abriu e me deu experiência. Lá na BR Moto, eu virei, depois de dois anos e pouco, me tornei supervisor de vendas. Então me destaquei como vendedor. E depois que eu me destaquei como vendedor, eu tive a oportunidade de ser supervisor de vendas.
e comecei a liderar a equipe também. Lá na época eu cheguei a liderar a equipe de 22 vendedores, então era bastante gente. Para mim foi um desafio ainda maior ser supervisor. Por que foi maior? Porque eu tive que liderar meus próprios amigos. Então era como se, por exemplo, Fabielle que entrou agora aí, se de repente eu virasse chefe de Fabielle, para mim ia ser um desafio muito grande, porque quando você convive com a pessoa todos os dias e você fica na posição de ter que cobrar